Agora, se a gente fosse falar aqui sobre como sentir dor, aí podia internar todo mundo, né? Que aí fica complexo. Olha, tenha dó, né, jovem? Posso ir? Bora, ô Forças Armadas. Então tá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo, beleza? Muito bem, hoje eu vou tratar de um assunto aqui que, como eu faço parte do senso comum nesse assunto, né, eu não posso dizer que entendo alguma coisa. Mas quando acontece comigo, eu identifico na hora, que é a dor. E a dor, não sei se você sabe, né? A dor tem sido tratada cientificamente desde muito tempo, né? É preciso entender a dor, é preciso entender por que a dor acontece, quando ela tem possibilidade de acontecer, quando ela depende de você como consequência ou não, enfim. Então, tem muita coisa sobre a dor que a maioria de nós, pessoas comuns, né? A maioria não sabe. Mas hoje nós trouxemos aqui no Jurubebas uma pessoa que, apesar da pouca idade, já é uma profissional extremamente habilitada para falar conosco sobre esse assunto. Dor. Ela é especialista, ela é médica, né? E a especialidade dela é exatamente essa, dor. Então, com ela, provavelmente, assim como eu, você também vai aprender muita coisa sobre isso, né? A maioria de nós acha que é só uma consequência de alguma atitude, de alguma... Não. Existem dores que só mesmo quem é especialista para saber de onde elas vêm, né? Muitas delas, às vezes, são provocadas por questões psíquicas que a gente nem controle tem, não é não? Então vamos saber mais sobre esse assunto, né, com a doutora Monique Guilarducci, que já está aqui conosco. Doutora, seja bem-vinda ao Jurubebas. Para mim vai ser uma satisfação especial até, porque depois do programa, com certeza, eu já não serei aquele senso comunzão sobre esse assunto. Eu já vou aprender muito aqui com você durante esse programa. Seja bem-vinda. Com certeza, isso é muito importante. Agradeço desde já o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, quando a gente fala dor, né, a própria palavra já vem carregada de alguma coisa que não é muito boa. Com né? certeza. Quando alguém fala assim, a dor do parto, já quer dizer que, traduzindo, é sofrimento, né? Dor de dente, o cara fica louco, não sei o quê, dor não sei o quê. Quando alguém se refere a dor, é alguma coisa que traz uma coisa ruim, né, na afirmação. Mas a senhora, como trata desse assunto cientificamente, tem que ver a dor de uma outra maneira, né? Estudar a dor, saber por que ela acontece, em que caso ela acontece. Eu fico imaginando a senhora fazer aí um processo de anamnese com o paciente para entender o que o cara sente, se não parece, não tem motivo para você sentir essa dor e a pessoa sente aquela dor, enfim. Como é que é conviver com isso e saber que em muitos casos isso tem solução e as pessoas às vezes sofrem a vida inteira por isso? Claro, assim, a palavra dor em si, ela já está vinculada a algo negativo, né? A gente pode trazer aqui a definição da IASP, que é a definição internacional de dor, que já existe há muito tempo e foi atualizada, que dor é uma sensação emocional desagradável, subjetiva, seja de uma lesão real, existente e visível, ou em potencial. E aí começa a complexidade da coisa, como se diz. Então, a dor, a própria palavra dor, apesar de ser uma palavra simples de 3 letras, é algo muito complexo. E remonta, sim, a algo negativo. Que seja uma experiência que vire um aprendizado, que vire um mecanismo de defesa, pensando numa dor que começou agora aguda, uma dor, por exemplo, espetei meu dedo no espinho da roseira, eu me machuco, sinto dor para tirar aquele dedo dali e não ficar machucando o tempo todo. Não deixa de ser uma experiência ruim, mas que serviu para a gente se proteger,
né? Uhum. Então, a gente coloca até um conceito até um pouco mais recente dos últimos anos, que a dor é um sinal de alerta e é um mecanismo, um sinal vital. Assim como a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, que a gente vê quando vai numa emergência, a dor também é um sinal vital e ele caracteriza também a questão da emergência ou da urgência, né? Que a gente tem dores mais simples e tem dores excruciantes que começaram da noite pro dia e que indicam uma emergência. E é um critério de classificação por isso. Então, começa aí a parte da definição. A questão de realmente ter muitos recursos diagnósticos e de tratamento hoje no mundo da dor, da parte de intervenção, que vai muito além de pirona, de anti-inflamatório, de corticoide, de injeção que vai na farmácia e toma rapidinho, isso realmente é algo que tem que vir à tona e tem que chegar a mais pessoas cada vez mais. Ou seja, as pessoas precisam entender que não é por aí. Não é por aí. E até eu coloco que tem suas indicações sim, algumas doenças reumatológicas têm indicação de, às vezes, corticoide um uso mais prolongado ou imunobiológico, que entra medicamento de tomar pela boca, mas tirando esse contexto, e a dor aguda, que é a dor recente dos últimos 3 meses, no máximo 3 meses, ainda pode ter uma resposta com essas medicações pontuais. Agora, no momento que eu falo de uma dor crônica, que é uma dor que tem mais de 3 meses de duração, que a complexidade dela interfere não só pelo mecanismo que ela existiu lá atrás, no começo da sua origem, mas que interfere com fatores emocionais, com sono, hábitos de vida, alimentação, hábito intestinal, fatores de atividade física, vida social, e acaba sendo uma complexidade bem maior. Quando eu chego até essa dor crônica, esses medicamentos já não fazem tanto sentido. E aí sim a gente tem esse recurso. Porque a dor não está ali, né? Quando ela chega nesse nível aí, ela já não tem um motivo específico, digamos assim. Ela começou lá atrás por um mecanismo pontual, mas agora ela ficou algo muito maior, mais complexo. Entendi. Eu falo assim, tentando explicar um pouco mais, que o caminho da dor, do local que a pessoa sente até o cérebro para ser interpretado como dor, ele vai passar por interferências, desde sensações prévias da paciente com sensação dolorosa, tanto é que pessoas, por exemplo, isso é comprovado até, pessoas que na infância foram muito tempo em UTI, teve muita picada para ficar tomando remédio o tempo todo, elas acabam tendo a tendência a ter mais sensação dolorosa, mais intensa do que a pessoa que não teve essa experiência antes. Então, isso também conta. E fora esses fatores, e aí entrando um pouquinho naquele ponto da anamnese que o senhor comentou, quando a gente, na parte de dor, eu pergunto, claro, como é que foi que começou, o ponto lá para trás, no começo de tudo, para chegar no ponto presente. E após esmiuçar o máximo dessa dor em termos de características, de detalhes, a gente vai para outro ponto, que é descrever mais a parte do sono, para tentar entender se tem uma insônia, se tem uma disfunção no sono, que a pessoa acorda cansada, eu até brinco que acorda parecendo que é derrubada, passa um trator por cima, e se a pessoa Ou seja, ao invés de acordar descansada, descansada, ela acorda como se tivesse lutado a noite toda. Sim, e pode ser isso por uma apneia do sono, um distúrbio de sono grave, pode ser por um estresse emocional que aconteceu na noite anterior, mas independente do que aconteceu, e aí requer esmiuçar isso aí, um outro dia, o dia que ela acorda dessa forma, a sensação dolorosa dela já passa a ser interpretada muito mais intensa. Uma dor que era para ser leve, passa a ser lá nas alturas. E aí ela vai chegando isso, vivendo com isso um dia após o outro cada vez mais. E em nenhum momento, a maioria dos casos, não tem a menor noção que o sono ali atrás, de muito tempo disfuncional e não tinha tomado ciência disso para reparar, está interferindo na dor hoje. Então esse é um dos pontos que eu esmiuço um pouquinho mais na anamnese. Pegando sono, por exemplo. A parte de humor, eu gosto até de colocar tristeza, irritabilidade e ansiedade como escala igual dor. Eu coloco a dor em intensidade, a gente coloca de 0 a 10. 0 nada, 10 é a maior dor do mundo, 5 mais ou menos, 1, 2 até 10. Quando eu vou descrever um pouquinho o humor, eu coloco a mesma escala para a pessoa explicar o máximo de ansiedade e o mínimo, irritabilidade e tristeza, para eu entender um pouquinho como é que é o pensamento daquela pessoa para lidar com a situação. E se eu tenho uma pessoa que é muito negativa, muito catastrófica, é direto o impacto naquilo ali, não tem como, inevitável. E aí, nesses casos, eu já tenho a certeza que no plano de tratamento eu vou ter que incluir uma psicoterapia, algo a mais para lidar com isso, senão não vai funcionar. Eu ia fazer essa pergunta sobre terapia, né? Quando a terapia passa a ser uma necessidade médica, ou seja, quando ela passa a fazer parte do tratamento da dor daquela pessoa? Olha,
Eu diria que todo paciente que tem dor crônica já tem uma indicação natural, inevitável, pela experiência do tudo que ela já teve lá para trás. Mas o que a gente vê aí bem claro, eu vejo muitos pacientes que chegam, por exemplo, com um suposto diagnóstico de fibromialgia. Quando eu vou detalhar na anamnese, eu vejo que lá atrás, antes de começar as dores generalizadas, todo o impacto que ela tem hoje, teve uma história de um abuso sexual, um trauma com pai e mãe, uma perda familiar, algo muito marcante, que antes disso não tinha dor nenhuma. Ou seja, aquilo foi um gatilho. Exatamente, um gatilho. E aí é um caso que eu falo sempre assim, olha, a gente precisa ressignificar essa experiência que você viveu lá atrás, para poder interpretar no seu cérebro de uma forma diferente, para você conseguir lidar com isso daqui para frente. Já devia ter feito antes, não foi? Paciência, a dor está toda descompensada agora. E aí entra a terapia. E aí entra não só a terapia, mas a terapia pensando em lidar com o problema atual, ir para frente, pensando numa terapia, tratamento para dor duradoura, mas aí a gente entra com a parte do tratamento da dor, de intervenção em dor, para reparar as lesões que existem do ponto de vista físico, vamos assim dizer, pegando pela medicina a parte técnica, tá? Mas aí sim, é essencial, extremamente importante a psicoterapia nesse caso, porque é ela que vai ditar a forma de interpretação de tudo quando as intervenções começarem a reparar as lesões e não fazer novas lesões, porque essa parte catastrófica, negativa, ela acaba atuando como se fosse um fator inflamatório e que perpetua novas lesões. Então, se eu não penso nessa parte de emocional, de fazer essa psicoterapia aqui, o paciente ele pode ficar até bem por um tempo curto, até ele fazer novas lesões e ficar perpetuando aquele ciclo o resto da vida. Se eu fosse pensar assim, mais esotericamente falando, eu poderia assim, com uma certa razoabilidade, raciocinar no sentido de que o emocional da pessoa pode provocar uma dor que não tenha que não seja uma consequência de algo físico. Eu poderia raciocinar dessa maneira, levando para o lado mais esotérico das coisas, né? Porque tem gente que fala assim, olha, você pode se auto-induzir a ter doenças, por exemplo. Né? É uma afirmação muito complicada, porque, assim, quando você vai falar cientificamente, aí muda completamente a conversa. Então, as pessoas se acham, né? Quanto mais esotérica, mais ela se acha no direito de fazer esse tipo de afirmação. Então, por isso, o cuidado em fazer essa pergunta. Isso. Porque a senhora está lá o tempo inteiro lidando com isso, como médica, como profissional, né? E que tem uma cartilha a seguir. Tem um conhecimento respaldando todas essas atitudes, né? Mas aí, pela sua experiência, você já se deparou com pessoas cujo emocional é muito mais responsável por aquela dor do que outra coisa? Assim, a resposta objetiva da sua pergunta é muito delicado. Então, eu diria, eu vou complementar a resposta para te dar o máximo de resposta disso. O emocional, sim, em alguns momentos pode ter um peso muito maior do que a lesão que aconteceu lá no início de tudo. Mas falar que o emocional isoladamente poderia proporcionar uma dor de uma proporção significativa, com limitações e tudo mais, isoladamente... É chute. É muito complexo, porque assim, para a pessoa ter uma dor, ela tem que ativar alguns mecanismos que vai um pouquinho além dessa parte do emocional puro. Mas se você pegar, por exemplo, de uma definição pontual, que é essa da IASP, que é internacional, que a dor é uma sensação emocional desagradável, que pode ser tanto de uma lesão real quanto potencial. E aí vai da interpretação dessa lesão potencial. Então, se eu tenho uma lesão potencial, seja por um mecanismo genético, seja por um sedentarismo, muitas vezes essa pessoa não vai carregar só aquele problema emocional pontual. Ele tem a parte de experiências prévias dele, ele vai ter a questão do estilo de vida dele. E aí eu posso te colocar, por exemplo, pegar uma mesma família. Às vezes pego a mesma família, tem 2 irmãos, os pais morrem, por exemplo. Ou, às vezes um irmão sai com a vida muito bem resolvido, evolui, cresce na vida e não tem nenhum problema. O outro adoece. E aí? São irmãos.
Às vezes irmãos gêmeos têm estudos com essas coisas. Então, é o contexto e a forma de lidar, a expressão genética, né, que a gente fala. Então, é algo muito complexo. O que eu falo que, com certeza, em toda dor crônica tem um componente emocional envolvido. Até a definição fala e a gente vê visível no consultório. Até recentemente, esse último mês, eu falo que foi... Último mês, não, agora a gente está em dezembro, mas em novembro. Foi um mês bem desafiador para mim, onde eu peguei vários casos de paciente com dor crônica complexa, generalizada, que tinha um fundo emocional muito pesado, envolvendo perdas de filhos. Então, assim, é complexo, até porque, assim, uma me questionou se eu tinha filho, por exemplo. Eu tenho 3 cachorros, não tenho filho de 2 pernas. Aí ela fica, né? Nossa, a doutora já não sabe o que eu tô passando na pele. Mas entendo a questão da dor, As pessoas né? têm esse hábito, né? Elas acham que você não sabe o que é ter filhos. Tá, mas e daí? É complexo, mas aí a psicoterapia me ajuda nisso. Aí eu tenho uma parceria bem completa para abranger o máximo do plano de tratamento. E assim, o mais incrível, que até no começo eu falo que eu sofro com meus pacientes. Do mesmo jeito que eles querem ver melhora, eu também quero o quanto antes, claro. Porque é importante para mim também. Lógico. Eu tô entregando e acompanhando ali o tempo todo. E outra coisa, faz parte da sua área. Tirar a dor, para você, é uma conquista. Com certeza. Significa que o que você fez deu resultado. Com certeza. Isso aí é lógico, né? Não tem nem o que discutir. Falo, por exemplo, foi até nessa última segunda-feira que a estatística mudou um pouquinho. Desse perfil, são 4 pacientes bem graves mesmo, tanto em termos de dor, quanto em termos dessa experiência emocional que começou tudo. E dessas 4, hoje, na segunda, mudou a porcentagem, 75% dessas pacientes nos últimos 2 meses ainda não finalizaram o tratamento, ainda tem um mês. 75% estão muito bem. Aí eu falei com a minha secretária, eu falei, olha, agora que eu falei pra ela, eu falei, nossa, é um desafiador cada caso que eu tô pegando, meu Deus. Mas com 75%, ela falou, Nick, que seja 10%, você fez a diferença na vida dessas pessoas. E eu vendo 75% é uma porcentagem muito grande pegando tudo. Tinha tudo pra dar errado e deu certo. É engraçado o seguinte, né? Você acabou de dizer o seguinte, para uma pessoa só emocionalmente gerar um problema desse, é difícil. Agora, outra coisa é o que o emocional pode contribuir para piorar a situação. Muito. Né? Isso você disse aí literalmente nas entrelinhas. Isso é demais. Então, se você está desequilibrado emocionalmente, é bem provável que isso vá refletir negativamente nesse processo. Principalmente, talvez até causando uma dor crônica, né? Mas aí ela já existia lá. O emocional faz piorar, faz descontrolar, faz o paciente ficar numa situação de precisar de verdade de ajuda, né? Que é outra coisa que eu queria saber. Como que... Porque nós estamos numa sociedade... O Brasil, por não ter um desenvolvimento que seria, digamos assim, do ponto de vista cultural, né? Aqui, eu acho que ainda deve ser comum, né, as pessoas ficarem meio assim de dizer, não, eu tô indo ao médico porque eu sinto umas dores assim, então, larga de ser mole, não sei o quê, então, tem um lado ruim nisso tudo, né? Como que hoje em dia, em que nível nós estamos? As pessoas estão procurando ajuda por estarem sentindo dor nesse nível? Ou seja, escuta, eu tô sentindo dor e tem alguma coisa errada comigo. Como é que é isso? Em que nível nós estamos? Olha, eu digo que as pessoas com dor varia muito do perfil. Por exemplo, o homem tem mais resistência para procurar ajuda com relação à dor. E o que eu vejo é que a própria pessoa que sente dor, na família, às vezes sofre um certo estigma. E eu vejo, assim, da família, o suporte emocional do esposo mesmo. Eu tenho um paciente, não tem muito tempo também, que estava andando mancando, e o marido fazendo graça dela andar mancando. E detalhe, eu ofereci, né, tinha um tratamento, artrose de joelho importante, mas o filho achava mais importante ela fazer um tratamento capilar do que fazer o tratamento da artrose do joelho. Prioridades, foi o que eu falei para ela, paciência. Então, assim, ainda tem a questão de se priorizar, eu acho que isso é o mais importante. E acaba que tem pessoas que procuram ajuda, mas acaba que a parte básica da medicina, vamos assim dizer, a parte do SUS, o primeiro atendimento ali de uma dor crônica, acaba dependendo muito da parte medicamentosa. E a pessoa não conhece essas outras estratégias intervencionistas em dor, não conhece essa abordagem mais ampla da dor crônica. E a falta dessa especialidade lá no atendimento primário também deve ser muito ruim para que esse problema seja levado a alguém que tenha competência específica para tratar dele, né? Sim. Porque o cara que vai lá no atendimento basicão, ele vai receber uma medicação qualquer.
Na parte até das faculdades, hoje em dia, até pouco tempo atrás eu acompanhava a faculdade, era professora, tem um pouco do assunto da disciplina de dor, para entender o básico, até porque quem acabou de formar o médico recém-formado, ele vai lidar com dor, é a maior demanda que tem numa emergência, né? Mas ele não é obrigado a saber uma complexidade de um especialista em dor, né? Então isso é o que diferencia um pouquinho. Na parte clínica da dor, na parte de faculdade, o mínimo eles sabem, e a parte de medicação e tudo isso que a gente falou, de estilo de vida, e acaba que fica muito nessa área. E aí é importante todas as pessoas conhecerem que tem esse outro caminho. E aí realmente acaba sendo mais uma, como se diz, uma atenção primária, secundária, terciária, depois da parte básica do clínico geral, entender dores mais complexas, que aí realmente não cabe bem para esse primeiro atendimento. Então, acho que é mais divulgar para a população que existe essa acessibilidade a outras intervenções que a gente tem, não precisa ficar tomando tudo pela boca, a gente pode intervir em lesões no local da dor. Então, hoje a gente tem tecnologias, tem terapia por onda de choque, tem laser, tem outras coisas que coloca no local da dor, né? Ou seja, você resolve realmente ali. A causa da Quando dor. o problema tem uma causa física, por exemplo. Aí o resolve é assim, a gente faz um reparo. Tem lesões que a gente consegue fazer um reparo que regenera, que a gente fala, recupera o tecido, estimula a produção de novas células para reparar aquele tecido e, consequentemente, melhora a dor. E tem casos que a gente não consegue chegar ao nível de cura, por exemplo, artrose avançada. A gente consegue reparar para evitar a progressão natural da doença. Mas quando chega uma dor muito avançada, uma artrose muito avançada, muitas vezes a gente não vai conseguir regredir do que era antes e virar uma articulação normal. Isso não. Então, quanto mais precoce chegar esse tratamento da dor para essa pessoa, menos dor ela vai sentir, menos limitações no dia a dia ela vai sentir e muitas vezes vai evitar uma cirurgia lá na frente, uma prótese de joelho, por exemplo. Outro dia, virou notícia no país inteiro, assim, o caso de uma pessoa que a imprensa disse que tinha, ou chamou, né, disse que ela tinha a pior dor do mundo. Essa paciente, ela inclusive estava correndo atrás de eutanásia para poder se livrar daquilo. Ou seja, a pessoa abre mão da própria vida porque não aguenta mais sentir dor, né? Mas aí é um caso extremo de um problema que assim, ainda bem atinge 0,0 qualquer coisa por cento da população. Mas com a dor crônica, num nível bem menor, pode levar pessoas ao desespero também, né? Com certeza, com certeza. Até conheço esse caso, é um caso que o pessoal da Simpend, Alfenas em Minas, que acompanhou, conheço a turminha. Não sei se resolveram o problema, mas estão tentando, né? Chegaram a mudar o diagnóstico, muita coisa aconteceu nesse meio do caminho. Mas assim, a gente tem dores tidas como a pior dor do mundo, né? A neuralgia do trigêmeo é uma delas, que é um dos raminhos do trigêmeo, que a gente tem 3 raminhos. Um que vem para cima, outro vem para cá e outro vem para cá. A gente fala V1, V2 e V3. E dependendo do grau da dor, realmente são dores excruciantes. Já peguei paciente que chegou com essa dor que estava pele e osso, que não conseguia abrir a boca para comer, mal conseguia abrir a boca para pôr um canudinho para beber água, mal conversava, porque abria a boca doía demais. Já estava usando vários tipos de remédio e, pelo amor de Deus, me ajuda. Até chegou a um grau tão crítico que acabou, eu faço mais a parte clínica intervencionista em consultório. Era uma indicação de algo em procedimento de centro cirúrgico, mas que quando eu preciso eu encaminho para um colega. Foi o que eu fiz e saiu bem, ficou tranquilo, me agradeceu eternamente. Nossa. Eu fico imaginando, porque dor, né? Assim, quem já não sentiu dor, né? Provavelmente ninguém, acho que todo mundo já sentiu dor. Agora, imaginar uma dor a esse nível aí, assim, no meu caso é inimaginável. O que seria a pior dor do mundo, né? É algo que te deixa alucinado, porque você abrir mão da própria vida conscientemente, porque o problema é esse, a pessoa conscientemente, ou seja, senhora das suas atitudes e de seus pensamentos, define o seguinte: não, eu quero morrer. É o máximo do máximo, né? Entendeu? É o ápice do ápice, ou seja, então, eu acho que a divulgação desse caso, de uma certa forma, ela colabora com, digamos assim, uma abertura na visão desse problema que atinge milhões de pessoas. Com
Com certeza. Né? Mas assim, em algumas sociedades, não, isso é bobagem, isso é besteira, daqui a pouco você melhora, toma ali um não sei o quê e tal. Ou seja, as pessoas, elas empobrecem demais Negligencia. negligencia assim geral. Ou seja, e muitas pessoas continuam sofrendo com isso, né? Eles normalizam a dor. Acaba que a pessoa está tão acostumada a viver a dor todo dia, o familiar ouvindo a pessoa reclamar de dor o tempo todo, que vira algo comum. E não vê que a pessoa está sofrendo. Esse é o E o grande problema é você não valorizar esse sofrimento, né? Porque, por Exatamente. exemplo, esse marido aí, que achava graça, né, da mulher mancar e tá sacaneando e tal, esse aí também tá precisando de tratamento, né? Porque, Sim. porque fala assim, ó, a dor que a pessoa está sentindo tá te atingindo da pior maneira possível. Você tá negando a essa pessoa o direito de sentir a dor. Com certeza. Porque aquela dor está te incomodando. Não é você que está sentindo, mas você está sendo incomodado. Ou seja, então você precisa de tratamento, né? Ou seja, você precisa de terapia. Eu sempre coloco para ir o acompanhante junto na consulta. E depois desse caso, eu bati mais ainda de frente, né, em relação a isso. E acho tão bonitinho agora, vem casalzinho um com o outro e um parceiro. Às vezes um fala, não, eu não aguento mais a minha esposa assim, preciso que você me ajude. Então, assim, existem casais e casais. A ficha tem que cair, né? Exatamente. Porque assim, quando você tá minimizando a dor de alguém, quando aquilo está te incomodando, né? Na verdade, você está tentando você está tentando que a pessoa pare de sentir a dor porque ela está te incomodando. Exatamente. Né? É egoísmo até. É egoísmo. Mas como exatamente. assim? Não tem só tem um jeito, você colaborar para que isso deixe de existir. Né? Então, ó, que tal ajudar a ir ao médico, que tal ajudar no tratamento, porque simplesmente dizer que não, que isso é bobagem, que não sei o quê, ou seja, isso é uma fuga que não faz o menor sentido, né? O menor, e a pessoa também não vê que, por exemplo, uma dor que está sendo normalizada todos os dias e vem se arrastando, ela gera uma série de consequências. Como diz, o mais visível acaba que em termos de economia, o pessoal vê a questão financeira, em termos de dias trabalhados, que a pessoa começa a faltar trabalho, por exemplo. Mas a gente vai além disso. A gente começa que uma pessoa que tem dor, ela, dessa forma, ela é uma pessoa mais triste, mais irritada, às vezes, que acaba causando brigas familiares ali. Então, uma pessoa mais introspectiva, que não vê razão, às vezes, para viver e pode chegar num grau até para suicídio, acontece, não precisa ter a maior dor do mundo para chegar nesse nível. A pessoa tende a ficar mais parada, porque qualquer mínimo alongamento ou exercício, ela vai achar que piora a dor e logo tem que parar e tem que ficar paradinha. E ficar paradinha contrai todos os músculos, diminui o enrijecimento ali, a lubrificação das articulações. Piora mais ainda a dor. Nossa. Exatamente. Então, ela acaba tendo medo do movimento ali e piora não só a dor, mas começa a aumentar os riscos cardiovasculares por sedentarismo, começa a ganhar mais peso, por exemplo, que acaba aumentando a dor por seu mecanismo inflamatório, aumentando os riscos de outras doenças, que sejam um infarto, um AVC, consequências muito maiores que isso aí. E aí vem o isolamento social. A pessoa fica totalmente reclusa, às vezes ela vai sair e fazer de conta. Eu vejo muito recente, o paciente me falou, doutora, foi uma alta até, eu não lembrava disso, e voltando no primeiro dia da consulta, ela falou pra mim que ela queria sorrir de verdade, não só sorrir de aparência pra uma festa, algo assim, mas ela queria ter motivo pra sorrir e não disfarçar um sorriso. E no final do tratamento, até a gente tem no meu Instagram um videozinho dela, ela fala, Monique, agora eu posso dizer que eu sorrio de verdade, da alma. Eu falei, valeu meu dia. Porque assim, só quem sente o problema, né? Só quem convive com isso, e a tal da dor crônica, pensa bem, né? As pessoas, você fala, dor crônica, muita gente nem sabe o que você está falando, mas crônica é um negócio que não passa. Algo que dura mais de 3 meses. Ou seja, e outra coisa, durou mais que 3 meses, é crônica, e às vezes ela está lá há anos. Sim, tem paciente com 30 anos de Pois dor. Eu nunca me livrei disso. Como assim, cara? Essa paciente mesmo do sorriso, ela falou pra mim que a dor começou, essa eu nunca esqueci, 1967, ela sabe precisar a data certinho, a gente em 2025. 2025 que ela tá sorrindo de verdade. Nossa. É assustador até, né? Assustador. Ou seja, né? Então, assim, primeiro, porque a dor nem sempre foi um motivo para que as pessoas procurem um médico. Você procura um médico quando você acha que sabe o motivo da dor. Exato. Né? Quando você acha que sabe, aí você vai. Mas quando você não sabe, quando o negócio tá ali o tempo todo, fala, não, eu sinto, mas não sei o que é, não sei o que. Então, até a ficha cair e você procurar. E outra coisa, né? Nós estamos falando de muito pouco tempo para cá, porque especialista em dor,
é uma coisa recente, né? Assim, não é tão... Não é assim, não, lá tinha lá um médico. Você poderia até ter alguém que, por conta... assim, por ser mais autodidata, né? Se preocupava com isso e pesquisava. Antigamente, ou seja, há 60, 70 anos atrás, isso era muito comum no profissional médico. Muitos desenvolviam até tratamentos assim que eles próprios faziam e tal, né? Enfim. Então, lá naquela época, se existia, era por aí. Porque especialista mesmo em dor, ou seja, baseado em pesquisas científicas que vieram depois, né? Assim, vamos assim dizer que a valorização e divulgar um pouco mais é mais recente. Mas eu não lembro agora certinha a data, mas partindo pela definição de dor, pelo reconhecimento internacional e tudo mais, é meados da década de 1940 e alguma coisa, não lembro certinho. 1940. Por aí. Mas claro, naquela época para cá evoluiu muito mais coisa. Hoje... Por exemplo, em 1940, para uma informação chegar aqui no interior de Goiás ou no interior de Minas ou sei lá o quê, pensa bem, como que isso chegaria, né? Era muito complicado. E mesmo nessa época não tinha tantos recursos também. Sim. Até, por exemplo, hoje em dia que a gente, nos últimos anos que a gente tem falado de células-troncos, de terapia com ortobiológicos, que tem muito ainda a crescer e a gente já sabe um potencial enorme que existe no tratamento de dores mais complexas que não responderam ao tratamento um pouco mais convencional da dor, vamos assim dizer. Isso aí pegando o nível mais luxuoso do tratamento da dor, vamos assim dizer. E que vem muitas pesquisas. Hoje a gente tem o OrtoRegen, que é eu acho que seria a empresa que mais financia estudos do ponto de vista científico de dor na parte de regenerativa, de recuperação de células-tronco. E tem resultados incríveis, não só para dor, mas para outros mecanismos, até para recuperar movimentos. E esses tratamentos já estão disponíveis, doutora? Muito em nível científico, né? Na parte de ciência está crescendo cada vez mais, mas ainda está, do ponto de vista de liberação, de Anvisa, de acessibilidade, ainda está bem devagar. Tem uma pergunta que eu posso fazer para você tranquilamente, porque você é do ramo. Então, assim, na sua opinião, como profissional da área, como estudiosa da área e tal, na sua opinião, quantos anos a gente ainda vai ter, né, que enfrentar a dor como a gente enfrenta hoje? Daqui a quanto tempo você, pela experiência que você tem, trabalhando especificamente com isso, quanto tempo você acha que a dor vai poder ser resolvida ou minimizada de forma mais contundente mesmo do que é hoje? Olha, o que eu vejo assim, eu acho que a população ainda vai sentir muita dor para começar, tá? Vendo pelo estilo de vida que a gente tem levado ultimamente, em sua maioria, acelerado, não valorizando tanto a parte de estilo de vida de qualidade mesmo, focando muito em trabalho, ou um ritmo frenético de ansiedade, de autocobrança e abraçar todos os problemas disso aí, a população com dor ainda vai aumentar muito nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Ou seja, vai piorar bastante para depois melhorar. Vai piorar bastante. E aí vai ligar o alerta do quanto a parte de estilo de vida e todos esses fatores que a gente comentou agora há pouco são importantes para lidar e evitar a parte da dor, né? Mas ainda vai ter uma piora bem significativa. Traduzindo o que você está dizendo, nós estamos com deficiência na área de educação, né? Porque, ou seja, se as pessoas aprendessem mesmo sobre o assunto, elas evitariam, né? As consequências não seriam tão difíceis como são. O que eu vejo, as pessoas talvez, superficialmente, elas sabem que elas têm que comer bem, elas sabem que elas têm que fazer atividade física, reconhecem isso, mas talvez não é nem reconhecer, elas só enxergam isso. Mas elas não praticam nem nada no sentido de que elas buscam um milagre. Elas buscam, até hoje, no século XXI, 2025, indo para 2026, eles ainda procuram uma pílula mágica que resolve tudo sem esforço. Isso é a maioria da nossa população. Isso mostra aí o comércio
absurdo e ilegal que existe, por exemplo, hoje nas redes sociais sobre isso. Sim, Tem pílula pra dor, pílulas tem pra assim tudo. que não, Não é nem pílula, tem tecnologia, tem um aparelho novo que põe no local o que não que falta dói, é picareta dizendo que coisa. resolve, né? Olha, tem coisas que até eu vou atrás, que eu falo, nossa, que interessante, parece algo assim, né? Eu falei, nossa, será que tem um estudo, alguma coisa? Eu procuro, eu vejo que quem curtiu foi a própria empresa, e aí você vai esmiuçar, não tem nada. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai cair na mão de muita coisa. E o pior é que as pessoas, primeiro, por falta de condições de entendimento mesmo, né? Segundo, porque estão reféns de um problema difícil de ser resolvido, Sim. né? Muitas delas são pegas por isso, porque o negócio é tão incômodo, é tão difícil e parece, e num determinado momento parece que não tem solução de jeito nenhum. Tem muita gente que não procura porque nem sabe o que fazer, nem sabe aonde ir, nem nada. Acha que não. É uma dor, mas o que é? Ninguém sabe. Ou seja, então... Também tem esse lado, né? Vão para promessas rápidas e sem fundamento, é o que eu falo. E muitas vezes eu coloco isso. Eu falo, olha, na parte da especialidade de dor, a gente usa todas as bases científicas fundamentadas para direcionar um tratamento ali focado em resolver a causa do problema e, como consequência, melhorar a parte da dor. Então, isso focando na parte de ciência. A gente tem, no mundo moderno, cada vez mais... não sei nem se seria a palavra certa, picaretas, mas caminhos alternativos que não tem nenhum fundamento científico. É picaretagem, Exatamente. é desonestidade, entendeu? E é o que eu falo, olha, a gente usa as melhores técnicas científicas, o que mais tem de comprovação científica para trazer o máximo de resultado. A gente vai conseguir chegar no 100%, uma dor crônica, a princípio, a gente não tem cura. Mas dependendo, a gente consegue até chegar no máximo de resultado, mas fundamentando em coisas científicas. É um diferencial. Porque agora, é o que se tem para fazer, né? É o que tem para fazer. Porque se eu fosse, se eu pudesse fazer uma pagelança aqui e essa pagelança desse resultado, tudo bem. Não seria médica para começar, não precisaria nem de Sim, medicina, mas não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona, então, eu não sou o santo milagreiro, como eu falo. Esse negócio de... E o pior, né? Quanto mais atrasada, do ponto de vista intelectual, é a sociedade em questão, mais difícil fica. Com certeza. Porque você já encontra uma resistência brutal, né, da pessoa entender que, por exemplo, o paciente que vai lá no seu consultório, ele jura que você vai dar um remédio para ele. Que depois que ele te contar a história, vamos dizer, depois que acontece a anamnese lá, ele falou, bom, agora vem uma receita e ela vai me dar um comprimido e eu vou parar de sentir dor. Quase apanhei disso aí em Mineiras. Pois é. E aí, o que eu coloco? E eu falo muito, que a maioria... Na verdade, sei lá, 99,9% dos pacientes que me procuram já passaram por vários médicos, já tomaram vários anti-inflamatórios, vários remédios, nada funcionaram e chegaram até mim. E aí uma senhorinha realmente queria que eu desse uma receita, que desse um remédio que resolveu o problema dela. Eu falei, olha, quantas receitas a senhora já recebeu para o tratamento da dor até agora? Ela, muitas. Muito anti-inflamatório? Ela, muito anti-inflamatório. Resolveu alguma coisa? Não. Não, eu falei, por isso que ela tá aqui falando comigo. E a senhora ainda quer que eu ainda te dou a receita com o remédio? Não faz sentido. Aí eu expliquei realmente. É o que todo mundo quer, né? Não funciona. E aí o que eu desenvolvi? Eu faço hoje planos de tratamento onde eu abraço a causa realmente do paciente. Então, toda semana, eu ou minha equipe está entrando em contato com esse paciente. Eu mesmo, pós-procedimento, eu ligo por vídeo no dia seguinte para ver a evolução, se tem alguma dúvida, algo que eu posso ajudar mais ali e para ver a aderência ao tratamento. E abraçando sempre esse ciclo da dor, que é a parte de humor, hábito intestinal, alimentação, atividade física, o humor como um todo e a parte do sono. Então, isso aí eu estou acompanhando o paciente o tempo todo, que seja por 30 dias ao meu pacote mais complexo de 6 meses de acompanhamento. Então, é uma responsabilidade muito grande. Dentro dali, eu vou fazer as intervenções para dores locais. Tem algumas intervenções, por exemplo, um bloqueio venoso simpático, uma fibromialgia. Entra a parte dos procedimentos em si, mas é tudo casado para trazer o melhor resultado possível. E dessa forma, eu consegui os resultados que eu tenho hoje. Como se diz, hoje, eu tenho a agradecer a Deus pelos resultados que eu tenho hoje, porque vendo pela complexidade dos casos que eu tenho, o meu resultado é muito positivo. Eu fico imaginando o seguinte, a pessoa tem que gostar do que faz e muito, né? Porque uma coisa, lidar com pessoas, por exemplo, eu faço acompanhamento dos meus pacientes. Tá. E dito isso, é muito simples, né? Mas vamos lá, então. Peraí, você está acompanhando pessoas com dor. Complexas. Com dores complexas, inclusive. Então, são pessoas que estão desequilibradas do ponto de vista emocional,
né? E você vai ter que se desgastar o tempo todo para fazer isso. Não basta ter conhecimento, ou seja, você tem certeza que você escolheu a profissão? Ontem mesmo eu conversei Você tem certeza que você escolheu a profissão certa? Né? Ela falou que às mim, vezes você mesmo vai precisar de apoio, né? Sim, Terapia, eu porque faço, chega uma hora e você fala assim, ó... Faço, inclusive fiz hoje, mas ontem teve uma das psicólogas que acompanham meus pacientes em plano de tratamento, elas falaram para mim, Monique, eu achava que minha área era muito difícil e eu precisava de terapia, mas a sua, você não larga ser terapeuta, não. Eu falei para ela, não tenho dúvida, realmente, assim, muitas vezes eu me cobro muito em termos de trazer o melhor para o paciente. Sim, mas tudo bem, né? Você pode usar todas as ferramentas, todo o conhecimento e tal, mas e mesmo assim, isso tem uma limitação. Exatamente. Esse é o mais difícil, né? Isso, meu terapeuta me lembra toda semana, uma vez na semana que eu faço terapia. Eu, com certeza, pelo meu comportamento e tal, se eu tivesse feito medicina, eu ia sofrer muito. Porque eu não aceito derrota. Assim, derrota que eu digo assim, se eu começo a fazer alguma coisa, eu tenho que chegar no fim, não tem jeito, aquilo me deixa louco, entendeu? Então, assim, eu fico imaginando, eu cuidando de um paciente e o problema lá, e não conseguir resolver, entendeu? Assim, e na medicina, isso infelizmente, é comum. Porque como é que você vai fazer? Fala assim, olha, eu já apliquei todos os tratamentos, já usei todas as saídas que eu tinha, já fiz tudo. Essa menina, por exemplo, que estava pedindo para passar por eutanásia, ora, para chegar nesse ponto, ela fez tudo e mais um pouco. Com certeza. E agora alguém se dispôs a ir mais além, até sem custo, sem nada, para ver se consegue resolver. E parece que, pelo último dado que eu tive, ainda não tinha funcionado. Ou seja, então, é o seguinte, a gente vai até onde é possível, né? Sim. Agora, se isso é a sua profissão, eu vou te falar, não é mole, não. Não é mole, de jeito nenhum, não é nada fácil. Mas eu falo que a gente também, como eu falei, eu não fico sozinha. Eu tenho uma equipe muito bem preparada para isso. Então, quando eu vejo que cabe uma psicoterapia, eu coloco um fisioterapeuta especializado numa área X, eu coloco dentro desse plano de tratamento para fazer o melhor resultado possível. Eu tenho casos atuais que ainda me deixa angustiada, que a paciente faltou a consulta com a terapia, a fisioterapia está postergando, não resolveu ainda, a fazer a primeira sessão que está dentro do que eu dei no plano de tratamento. E aí ela só quer que eu vá lá no consultório, eu faça o procedimento e que esse procedimento dure um resultado. E eu falo, não adianta nada você vir, eu faço o tratamento, eu coiso tudo, uma perna é menor que a outra, vai dar um impacto, você vai fazer novas lesões e vai voltar tudo de novo. Por isso que eu coloquei a fisioterapia junto. Então, assim, eu tento reforçar para o paciente o máximo do quanto é importante toda essa equipe, toda essa visão completa. Não é só eu fazer o procedimento isolado e vai resolver. Talvez, realmente, vai melhorar, ele sai do consultório melhor, não tenho dúvida, pelo reparo das lesões que existem, em parte ali no momento imediato. Mas eu tenho que pensar além dali. Eu penso na parte de duração de efeito, de não fazer novas lesões, reparar as lesões que existem, mas não fazer novas lesões. E para não fazer novas lesões, é essencial a psicoterapia, como o paciente precisa, e a fisioterapia para reparar, às vezes, a forma como a pessoa caminha, fortalecer alguns pontos da coluna. Então, assim, isso é um ponto importante. E eu destaco. E um outro ponto que eu venho batendo muito na tecla, até mais recentemente, é essa parte comportamental, de não ser negativo, de, olha, a partir de agora é diferente, eu preciso que você trabalhe seu pensamento com a positividade, não tá vendo que melhorou? Foca nisso e vamos um dia por vez. Então, tudo isso faz parte do resultado. Eu acho que você está precisando de um especialista para ficar entre você e o paciente, especialista em baixar a guarda. Isso. Porque a pessoa chega, o negócio a guarda está tão alta que até você conseguir entrar nela, né, para dizer, ó, baixa a guarda, entendeu? Relaxa, me deixa fazer o meu trabalho. Isso. No caso da dor, que é assim, porque quem sente dor quer saber de um remédio que passa a dor, que resolve, cura na mesma hora e tal. E às vezes, assim, há quanto tempo você sente dor? Você, 10 anos, pois é. Vou resolver em 2 dias. E aí, numa consulta, você acha que eu vou olhar para você e falar assim, é isso. Não funciona assim, né? Isso, eu deixo bem claro. E assim, até eu foco bastante a parte da consulta como uma avaliação, onde eu esmiuço o máximo do entendimento
que tem sido da dor e esses fatores todos que a gente colocou em conversa de anamnese. A parte eu coloco também uma imagem de termografia que ele destaca em foto, em cor, áreas mais inflamadas e menos inflamadas do corpo. E inflamação é resultado de tudo, de estilo de vida, de alimentação, de lesão no local propriamente de postura. dito. Sim. E aí, muitas vezes, o familiar que não tinha a menor ideia do que era a dor daquele paciente, ele enxerga a dor do paciente. Então, ele já começa a ter uma visão diferente. Até a própria pessoa assusta. Nossa, realmente essa minha dor existe. E aí, eu faço o exame físico, onde eu vou visualizar, entender a causa de cada dor. E ali, se o paciente desejar que eu veja algum exame dele, eu vejo. E aí, eu explico o que é que tem causado principalmente a dor que ele me procurou. E aí esclareço toda essa questão, explico as imagens, e aí ele entendeu, eu vou propor o plano de tratamento. E aí no plano de tratamento não é todo mundo que quer seguir. E não é todo mundo que eu proponho também. Porque quando eu vejo que é um paciente, que ele quer um milagre, que ele não vai fazer nada, ele vai manter todos os comportamentos que ele já tem, que vem perpetuando a dor ali o tempo todo. E ele só quer um milagre, que eu faça um procedimento que resolva tudo, e ele vai continuar sedentário, vai continuar dormindo mal todo o resto, não vai funcionar. Então, eu nem proponho tratamento para esse paciente. É porque você vai sofrer junto depois, né? Não porque, funciona. Como diz meu nome, que vai embora junto. Você na verdade, você começa a perder tempo. Você começa a perder uma energia que você poderia dedicar a quem está afim de melhorar. Verdade. Não? E é o que eu falo, tanto que assim, hoje eu não foco em quantidade, eu foco em qualidade. Então, para o que eu entrego, eu não consigo atender 10 pacientes no dia. Na melhor das hipóteses, eu atendo 5 pacientes no dia, eu não consigo mais que isso. E se tem um lema que eu apliquei na minha vida e aprendi isso, por mais que eu queira que o paciente fique bem, que eu saiba que eu tenho ferramentas, eu sei que ele vai ficar bem, eu aprendi que eu não posso querer isso mais que a própria pessoa. Então, a pessoa tem que reconhecer querer, isso e claro. tem que querer. Não adianta eu querer. Você pode induzir o máximo que você puder. Agora, ela tem que querer. Se eu não quero a solução, ou seja, não é que eu não queira, se eu não me comporto naquela direção, se eu não estou indo, se eu não quero ir naquela direção, não é você que vai dizer, não, vem me seguindo aqui. Não tem cabimento. Não funciona. Entendeu? Eu tenho que ter o interesse, senão... Agora, lá, pela sua experiência do dia a dia e tal, a dor hoje... Veja bem, não tô falando de pesquisa, você pode até se referir às pesquisas, mas no seu dia a dia, quem mais sente dor, se eu fosse pegar crianças, adolescentes, adultos e idosos, de ambos os sexos, pelo seu trabalho, no seu trabalho, como é que está essa estatística? Quem é que mais está sentindo dor? Assim, pegando em estatística, eu não atendo criança e adolescente, mas pegando em estatística, independente dessa questão do atendimento, com certeza, o adulto mais velho e o idoso, até por reflexo de tudo que ele viveu para trás de maus hábitos, ele acaba tendo mais dor, sem dúvida nenhuma, em termos estatísticos, tanto pegando em consultório, quanto pegando em algo científico mesmo. Talvez ainda tenha um viés do consultório, que como eu pego, acaba que os pacientes que chegam a mim são pacientes mais complexos, que já passou em outras especialidades, não funcionou e me procuram, às vezes varia um pouquinho. Tem mês que eu pego mais idoso acima de 70 anos e tem mês que chega só paciente entre 30 e 40. Varia muito. Então, tem o viés do consultório devido à complexidade. Até ontem eu estava comentando que eu sinto falta de dores simples para eu tratar. Uma tendinite de Aquiles, uma artrose pontual. Isso chega muito raramente. Eu fico imaginando quando chega um paciente e você fala assim, nossa, graças a Deus... O seu caso, toma isso aqui que tá tudo certo. Não, mas ainda assim não tomo isso aqui, não. Para atualização, eu acabei de ler a última matéria que saiu da menina. Ela voltou a selecionar documentos para conseguir fazer a eutanásia. Que o último tratamento que ela tentou, a menina melhorou, mas não é o suficiente para ela. O Rodrigo está dizendo aqui que aquela paciente que a gente estava se referindo aqui, que tentou a eutanásia, né? Que os tratamentos propostos a ela parece que não deram o resultado que ela esperava e ela está de novo buscando a eutanásia. Complexo, né? Cara, Complexo. E aí, assim, aí a gente... É inimaginável, né, o tipo de dor que essa pessoa sente para levar ela a ideia de que interromper a própria vida é a solução. Há quanto tempo ela sente dor, né? Eu estava lendo aqui, é o negócio do trigêmeo, mas ela fala que é bilateral. O que seria isso? Bilateral é dos dois lados. É porque a gente tem o nervo do trigêmeo de um lado e do outro. E aí pode acometer dos dois lados mesmo. Ou seja, o Rodrigo está perguntando aqui, que a doutora explicou sobre o trigêmeo, né? Que tem três...
vamos dizer, ramificações de um lado do rosto. No caso da menina, o negócio é bilateral. Essa inervação está nos dois lados. Então, no caso dela, ainda é pior ainda, né? É complexo, é muito complexo. E assim, eu não sei. Isso é para que as pessoas saibam que quando a gente está falando de dor aqui, né? O quanto isso é importante e o quanto a dor precisa ser valorizada para ser resolvida. E o que é muito importante é procurar o tratamento precoce, não Com ficar certeza. esperando anos depois. Eu tenho a certeza, eu não sei certinho quanto depois pode até precisar pra gente, quanto tempo ela sente dor, mas independente de quanto tempo ela sente dor, qualquer dor crônica, se eu pego ela numa fase mais inicial, o resultado, as opções terapêuticas são muito maiores. E fora as consequências que a pessoa tem na vida, né? O sofrimento de 10 anos de dor é muito diferente de um sofrimento de 1 ano de dor. Então, existem recursos, como eu falei, focados em causa do problema e, consequentemente, melhorar a dor. Realmente, no consultório, eu nunca vou passar só o remedinho, porque eu não pego dor aguda, é muito raro pegar dor aguda. Mas, mesmo quando pego, sempre tem alguma solução local da dor. Então, em vez de tomar um anti-inflamatório, um corticoide pela boca ou uma injeção, que eu vou ter efeito colateral, seja estômago, rim, nesse sentido, eu vou focar no local da dor. Então, eu vou fazer, pode ser uma tecnologia que eu vou reparar o tecido, pode ser uma infiltração que seja localmente, às vezes, talvez pode ser necessário algum corticoide, mas local, que não vai ter essa repercussão de efeito colateral. E vai agir a maior parte no problema, não vai agir no corpo inteiro. Entendi. Então, o resultado é muito maior. É melhor, né? O tratamento é melhor. Desde os 16 anos e hoje ela tem 28 anos. Ou seja, o Rodrigo está dizendo aqui que essa paciente, ela sente a dor desde os 16 anos e ela tem 28 anos, ou seja, então tem 12 anos de dor. Pensa bem o que significa um negócio desse para a pessoa estar pedindo para morrer, né? E fora que começou na ela está adolescência, buscando eutanásia. Então, assim, no meu caso, é muito difícil, porque como eu não sou dessa área, né, eu fico imaginando, mas não tem uma solução? E se eu interrompesse isso, o que aconteceria? Se esses trigêmeos aí são responsáveis por movimentação da face, se eu fosse lá e anulasse, aí ela não mastigaria, aí ela não ia ter movimento da boca, o que aconteceria? Eu não sei. Não é nem mobilização, é a sensibilidade mesmo. E tendo por base onde ela procurou ajuda, onde ela foi tratada, eles já devem ter feito isso, que é o mecanismo de ablação. Mas provavelmente não deve ter tido a resposta que ela esperava, vamos assim dizer. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Assim, o triste é saber que isso vai chegar num ponto que alguém vai autorizar essa eutanásia. Não tenho dúvida, com certeza, que seja fora alguém do vai país. autorizar, e aí, para mim, assim, do ponto de vista pessoal, isso é uma grande derrota, entendeu? Sim. Porque, cara, nós estamos no século XXI, né? Como que alguém pode pedir para morrer e assim, em lugar nenhum do planeta tem solução? Porque o caso dessa menina aí, provavelmente esses especialistas que estão tratando, eles devem estar ligados com tudo que tem no mundo. Com certeza, são né? pessoas realmente Ou seja, então não tem solução no planeta para isso. É complexo, assim, a experiência que ela viveu, né? Desde a adolescência, uma Nossa, fase que você está formando a sua vida até 12 anos depois, compromete tudo, a parte cognitiva, o humor dessa pessoa, já está tudo catastrófico. Por exemplo, você falou de efeito colateral, né? Então, assim, eu estava com uma pergunta na cabeça aqui sobre isso, né? Tipo, que na sua visão ou na sua experiência, qual seria o mais grave. E aí a resposta veio dali, o mais grave efeito colateral da dor é o suicídio, é você pedir para morrer, né? Tá. Sim. Mas então, fora isso, né? No dia a dia e tal, pela sua experiência, o efeito colateral deveria ser utilizado como mais um motivo ou o principal motivo para você procurar ajuda o mais rápido que você puder. Então, a dor, ela vai atingir emocionalmente as pessoas com um problema um pouco mais complexo, do ponto de vista emocional, em que nível, doutora? Olha, eu digo que não precisa nem ser... Ela poderia causar depressão, por exemplo? Sim. E aí até é difícil ver o que é causa-consequência quando a gente começa a analisar uma dor de muitos anos. Porque é um ciclo, como se diz, é igual perguntar o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Entendi. É difícil. Então você tenta voltar, em alguns casos a gente consegue precisar, mas não é regra, para ver se a depressão
piorou, se o humor deprimido piorou por conta da dor, ou se foi a dor que causou o humor deprimido. Então, assim, a dor com certeza, sem dúvida nenhuma, vai fazer a pessoa ficar com o humor mais deprimido. E se em algum momento ela já tinha tendência a ter humor, se era uma pessoa mais negativa, já tinha tendência a ter um humor mais deprimido, uma depressão, às vezes na história dela não tinha dor nenhuma, mas sempre foi uma criança mais depressiva, ela tende a ter uma experiência dolorosa pior. Então, acaba que vira um ciclo vicioso ali. E o ciclo da dor é um ciclo vicioso, como a gente comentou. A pessoa tende a ficar mais parada, tenta ficar mais reclusa da família, do dia a dia dela, da vida social. Então, é uma série de consequências que vai se somando e quando a gente coloca uma coisa pontual ao longo de 10 anos, só potencializa. Por isso que eu falo que é muito mais difícil eu cuidar de uma dor crônica de 10 anos do que de uma. Porque foi 10 anos de viver nesse ciclo o tempo todo. É muito pior. E aquilo se estabelecendo lá, né? Como algo corriqueiro, habitual, virou rotina, literalmente. Ou seja, a dor está estabelecida, ela passou a fazer parte daquilo, tirar aquilo daquele contexto daquela pessoa já é uma grande dificuldade, né? E aí é o que eu falo, a gente tem que ver onde começar a quebrar esse ciclo. Que seja numa intervenção de dor que eu faço em consultório, que seja... geralmente começa com a intervenção. Mas no mesmo dia que eu faço a intervenção, às vezes eu já oriento algo em relação ao sono ou ao humor para já casar dois pontos juntos, vamos assim dizer. Doutora, pelo tipo de vida que nós estamos tendo hoje, né? Pelo tipo de estresse que a humanidade está sendo submetida, que anteriormente, você, por exemplo, você ficar sabendo que estava ocorrendo uma guerra, ou que houve um atentado, ou uma catástrofe, essas informações elas chegavam com um delay muito grande, ou seja, muito tempo depois, o negócio... Agora não. Agora é diariamente tragédia de tudo quanto é jeito. Ou seja, isso está influenciando na qualidade de vida das pessoas, porque isso traz estresse, isso traz mudanças de humor, isso em muita gente pode causar depressão, tristeza, sei lá o quê. Então, nós estamos nesse contexto, ou seja, a gente está num mundo muito mais tecnológico, mas cujas soluções estão assim... longe demais das pessoas. O que elas têm mesmo é uma pressão enorme, né, transformando a vida delas num verdadeiro inferno. Como a senhora disse aí muito bem, tá todo mundo com muita pressa, tá todo mundo querendo abraçar o mundo de uma vez só, tá todo mundo querendo fazer tudo, não sei o quê. Tá todo mundo... obrigação. Não, e outra coisa, né? E você recebendo um monte de informações que não dizem respeito a você mesmo e você digerindo aquilo e aquilo te fazendo mal o tempo todo. Com certeza. Né? Outro dia eu falei para uma pessoa, falei assim, o seguinte, vai chegar uma hora que você vai ao médico, o cara vai dizer assim, menos televisão, menos internet, menos isso, menos aquilo. Você tem que ficar 30 dias sem saber o que está ocorrendo. Mas sabe o que eu já faço no consultório, no receituário? Eu coloco, vou fazer uma receita diferente hoje. Primeiro, caminhada no quarteirão, pelo menos 10 minutos todo dia. Alimentação sem nada de glúten, nada de massa, pelo menos essa semana. Dormir a tantas horas e fazer a higiene do sono. Eu já faço. E isso, como se diz, até que, sabe que não me questionaram muito, não? A questão que eu vejo é que eu tenho que ficar cobrando, porque eles não acham que isso é tão importante quanto uma receita de um remédio. Aliás, eles não dão importância nenhuma nisso. Exato. É impressionante. Assim, cara, você tem ideia de o que acontece quando você, à noite, antes de você ir dormir, toda aquela gama de notícia ruim que você estava lá no celular vendo e só tragédia e não sei mais o que... Você tem ideia do que isso vai causar no seu sono depois? Sim. E aí a pessoa não percebe. Ela está numa roda ali, num ritmo tão alucinado, e aí quando você vai lá, fala, não, agora é o seguinte, agora não vai, acabou, você não vai ter isso mais. Eu vou tirar a sua tomada, viu? Desligar um pouquinho. Vou desligar você por 15 dias para você ter uma ideia do mal que isso faz. Mas aí é o seguinte, aí tem um outro lado, né, que alguém aí vem e diz para você assim, da forma mais fria do planeta, mas a economia precisa dessa ligação aí para funcionar. Os empregos dependem disso. E não sei mais o que vai, não, jovem. Não depende, não. É o seguinte, a gente precisa de gente viva.
Isso, pras saúde coisas... mental, né? Ué, é fundamental. O que vocês estão dizendo é que daqui a pouco vai enlouquecer todo mundo, porque nós estamos indo nessa direção mesmo. É assim, ó, você pega... Aliás, eu fico me questionando, como eu sou dessa área, eu fico questionando o seguinte, cara, qual é a lógica de você ficar tornando público esses crimes absurdos que acontecem só para ter audiência? Pelo amor de Deus, e não muda nada, não muda absolutamente nada, não acrescenta nada a ninguém, muito pelo contrário, só prejudica a vida das pessoas que entram em contato com aquela notícia ruim. Eu valorizo muito essa questão de ambiência, como se diz, né? Isso a gente vê no dia a dia. Por exemplo, até de manhã mesmo, indo para o trabalho de carro. Você começar pelo trânsito de Goiânia, por exemplo. Se você começa a ouvir um noticiário, só notícia ruim, um atrás do outro. Aí você pega um trânsito terrível, você já começa a ter aquela dor nas costas ali de tensão do trapézio, que já começa a ficar ruim. Aí você já começa a pensar, né? Você começou seu dia, está indo para o seu trabalho, já acordou cedo, às vezes acordou até mal-humorado. Nesse contexto todo, você quer matar um. E aí começa a ter dor nas costas e vai achar ruim. Então, até um exemplo, até ficar a dica aí, o que eu faço hoje? Eu tenho o mesmo trânsito maluco. Eu não ouço noticiário de manhã indo para o trabalho. Eu ouço, independente de religião, eu ouço algo mais no sentido de Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi. Mais louvor, esotericamente falando. Coisa calma. Resumindo, uma coisa calma que me deixa tranquila, porque lá fora o trânsito já tá terrível. Se eu ficar aqui dentro terrível, aí não tem cabeça que aguenta. E o pior é o seguinte, eu costumo me fazer uma pergunta, assim, se eu estou no trânsito, e aí de repente você tem aquela reação meio louca, tal, eu me pergunto assim direto, quem está no controle? Entendeu? Boa também. Eu pergunto mesmo. Assim, você fala sozinho? Falo, claro que eu falo sozinho. Ué, eu tenho um aparelho funcionando normal, né? Um cérebro que raciocina, falar sozinho para mim é corriqueiro. Então, essa pergunta, quem está no controle, ela é muito significativa quando você aprende a perguntar. Sim. Porque, às vezes, ela bota uma barreira enorme naquele destempero que está para acontecer. Sim. Entendeu? Verdade. Porque ele fala assim, não sou eu que estou no controle, porque se fosse eu não estaria atuando contra mim mesmo. Com certeza. Cara, tem gente que esculacha as pessoas no trânsito por causa de um problema. Sem motivo, né? Sem o menor motivo. Proporcional. E aí as confusões acontecem, às vezes o outro tá numa situação pior, puxa lá uma arma, mata por causa de nada. Exatamente. Nada. E a ficha cai tardiamente, né? É o grande problema. Ela cai tardiamente. Aonde que eu estava com a cabeça? E aí um falou, não, eu tive um acesso de fúria, não sei o quê. Pois não justifica, né? Não justifica. Porque se você está se submetendo a esse mundo cão 24 horas por dia, o resultado não vai ser bom, não. Com certeza, sem dúvida. E não aí, vai ser bom. É difícil, essa vida acelerada que a gente tem. E eu falo assim, como diz, a gente fala como orientação para outras pessoas, mas a gente fala porque a gente vive isso também. E altas vezes eu tive que me pegar e falar, gente, qual a razão de tudo isso? Existe um Deus maior, um propósito maior da vida que justifica cada coisa. Eu não tenho o poder de controlar o mundo, então eu tenho que me restringir às coisas que eu tenho o poder de fazer diferente. Então foca no que eu realmente tenho poder e que tem energias boas comandando o caminho e segue o ritmo. Porque senão enlouquece mesmo. Você quer abraçar o mundo, resolver o problema de todo mundo. Agora, imagina que se todo mundo age dessa maneira, o todo seria maravilhoso. Sim. O que as pessoas não percebem é isso, é que quando elas se destemperam, elas passam a fazer parte do lado ruim Sem dúvida. das sombras, né? Vamos dizer, elas passam a fazer parte do que não está bom. E começa a prejudicar a família aumentando inteira. o problema. Com certeza. Aí são os filhos que são ruins, e aí você vê que é uma família toda desestruturada. E aí eu volto lá nas crianças, né? Eu me lembro da minha infância, e eu desejo a minha infância para todo mundo, porque o que era a minha infância? A minha infância era minha mãe me tratando muito bem, meu pai me tratando maravilhosamente bem, eu ali fazendo todos os meus brinquedos, vivendo uma vida maravilhosa. Assim, eu nasci numa família pobre, então assim, sem nem nada, tinha o que tinha ali, estava maravilhoso, né? Aí hoje eu vejo as crianças são as principais vítimas desse mundo louco. Sim. Porque o pai não tem paciência, a mãe também não,
e porque eles estão vivendo essa vida louca, esse mundo doido, e vai ficando pior, e as crianças vão pagando por isso, e depois elas, porque passaram por isso, vão submeter os seus próprios filhos a isso também, vai virando aquela bola de neve, e o mundo vai ficando cada vez pior, né? Então, toda vez que eu trato aqui no Jurubebas de alguma coisa ligada à saúde, eu faço questão de abrir um pouco esse leque exatamente para que as pessoas percebam a loucura que é isso. Sim. E o quanto essa loucura provoca as doenças que acabam te levando em busca de ajuda. Porque o sujeito que chega lá com uma dor complexa, o emocional dele está lá judiando dele muito mais do que ele imagina. Com certeza. Não é isso? E esse emocional dele está sofrendo esse desgaste todo, ou esse desequilíbrio, por conta do ambiente que ele criou para ele mesmo. E o celular... É um veneno. Né, essa maldição aí, porque é assim, enquanto o celular era só um telefone, estava tudo certo. Agora ele é tudo, né? Mas aí ele virou um negócio que não existia, né? E criou uma dependência... assim, absurda, uma dependência doentia. Sim. Hoje, as pessoas se sentem meio que nuas, né? Se ficar sem celular. Não, antigamente era assim, antigamente, nossa, esqueci minha carteira, porque tinha documento lá, que comprovava quem você era. Esqueci o celular, acabou. Agora não, agora... cadê meu celular? Esqueci meu celular. Parece que está faltando um pedaço de você. Olha, sou suspeita para dizer, mas minha vida está no celular também. Quase tudo. É ver isso aí. Pois é. E aí, você veja, né? Até bem pouco tempo atrás, o celular é de 96, 97, sei lá, né? Por aí. Ou seja, nós temos aí 30 anos de celular. Cara, é muito pouco. Entendeu? E ele pulou de telefone para ferramenta que vale para qualquer coisa muito rapidamente. E agora com a chegada, né, de programas mais complexos, que são chamados inclusive de inteligência artificial, aí é que... Acabou com tudo. Aí é que desandou mesmo. Porque daqui, olha, eu vou te dizer, é muito interessante você ver uma pessoa se alimentando no almoço, ou no café da manhã, sem celular, ou no jantar, com o celular, interrompendo a comida, né? Ou seja, muita gente fala, não, o cara não está comendo, ele está embarcando material, né? Porque ele não está nem sentindo gosto de nada, porque ele está ali no celular. E às vezes está destemperado no celular e está comendo. Entendeu? Ou seja, o sujeito que não conversa mais com a mulher, que não fala mais com os filhos, porque está todo mundo no celular. Entendeu? Você vê famílias inteiras num restaurante, cada um com o seu celular, cada um ali num mundinho particular, não tem mais conversa, nem nada. Ou seja, tudo isso aí, na minha opinião, é agravante para dor, por exemplo. Com certeza. Porque você não se relaciona mais. Para dor e muito mais grave pensando em pontos de gerações, né? O pessoal fala que as crianças de hoje são o nosso futuro e que vão fazer diferente para frente. Eu falo, meu Jesus amado, as crianças que estão sendo criadas por pais desesperados em trabalho que não estão focando mal em criar o filho, são essas crianças que são o nosso futuro. Então, é muito Deus nisso aí. E fica a reflexão, né? Ano novo, como se diz, realmente fazer diferente. O que você tem feito da sua vida até agora? E se você tem filho, o que você tem feito de exemplo para mostrar para o seu filho os verdadeiros valores da vida e não só a rotina e as obrigações do um dia após o outro e sobrevivência. Então, fica algo de reflexão pra gente pensar nisso todo dia quando a gente vai deitar na cama à noite. O que eu tenho feito da minha vida? Eu tô sobrevivendo um dia após o outro ou estou de fato vivendo? Eu não sei o dia de amanhã. Porque assim, quando a gente chega à conclusão, né, de que a vida é muito curta, né? Cara, é um período muito rápido, passa muito depressa, né? Demais. Enfim, quando a gente chega nesse ponto, e aí você... vai para uma reflexão mais profunda, você vai chegar à seguinte conclusão invariavelmente. O que fica não é o que tem preço, é o que tem valor. Né? Isso é o que vai ficar. Então, as fazendas, os iates, os navios, os prédios, a montanha de ouro, tudo isso aí vai passar de um dono para o outro, de um usuário para o outro e pronto.
Agora, o que tinha valor realmente, ou seja, o que você ensinou, né? O que melhorou a vida de alguém, a percepção dela, o grau de satisfação ou a felicidade e tal, isso vai passar de geração em geração e vai se transformar num benefício que dura para sempre. Né? Sim, né? Com certeza. Quando a gente percebe isso, normalmente, bem mais da metade da vida já foi. Com certeza. Entendeu? Quem tem juízo aprende e fala, bom, então pelo menos daqui para frente eu vou fazer a coisa certa, né? Duro é você ver pessoas já com a idade muito avançada, arraigadas ao que não tem valor. Tem preço, muito. Mas não tem valor. Eu, num dos trocentos mil programas de debate que eu já fiz na minha vida, numa emissora que eu criei para um grupo aqui em Goiânia, eu estava na mesa lá debatendo, eu não me lembro qual era o assunto, mas eu sei que lá estava o diretor da Escola de Psiquiatria da Universidade Federal. E aí, por algum motivo, depois que o programa terminou, a gente estava conversando lá e tal, e ele falou assim, olha, eu tenho uma pesquisa que eu já desenvolvo, na época já tinha mais de 20 anos, essa pesquisa, com pacientes terminais, assim, pacientes que conheciam aquela condição. Né? O cara sabia que ele era um paciente terminal, que podia durar uma semana, um mês, mas que não tinha mais o que fazer. Né? Enfim, gente que sabia, que tinha certeza que o fim estava ali. Sim. E aí eles faziam uma pergunta para esses pacientes, que é o seguinte: o que você fez na sua vida agora, diante dessa situação, diante do fim, né, vamos dizer, dessa finitude próxima, né? Que está aí, que não tem para onde correr, né? Diante disso, o que você acha que fez na vida que agora, nesse momento, com essa certeza, valeu a pena? Nossa. Entendeu? Aí aquele silêncio assim e tal, né? Eu falei, e aí? Aí ele falou assim, olha, é o seguinte, uma porcentagem mínima, muito pequena, dizia o seguinte, cara, as pescarias que eu fiz, sabe, uns churrascos assim na minha casa, meus filhos, sabe, que eu fiz isso, fiz aquilo, meus netos e tal, parará. E assim, sem citar nada do ponto de vista material. Tudo voltado para coisas que trouxeram satisfação, mas não trouxeram dinheiro, nem poder, nem nada disso. Coisas assim, experiências nesse sentido. Ele falou, um número muito pequeno falava isso. E assim, com um grau de satisfação que não era normal numa pessoa que ia morrer amanhã. Com certeza. Naquele momento da resposta, parece que voltava toda aquela satisfação, entendeu? E a pessoa falava sobre isso, mas era uma porcentagem muito pequena. Aí a curiosidade aumentou, né? Falei, tá, mas... Ele falou assim, olha, o resto praticamente a gente considerava como uma resposta só, dividida em 2 etapas. Eu falei, tá, mas que resposta era essa? Sabe o que ele falou? Silêncio ou lágrimas. Nossa, que tristeza. Ou seja, a pessoa escutava a pergunta e não tinha resposta e permanecia em silêncio, vida, né? Ou ela escutava a resposta, ficava um tempo em silêncio tentando buscar alguma coisa e quando ela não encontrava, as lágrimas desciam. Ou seja, é uma comprovação, é um momento em que você, sabe assim, que Deus, se é que existe Deus, né? Sei lá, enfim, acelera, que as pessoas nunca passem por isso, né? Porque deve ser uma constatação, assim, deve ser de uma infelicidade muito profunda. Tremendo. Porque imagina você chegar nessa fase aí e aí alguém te perguntar e você não ter nada para dizer.
Meu esposo é médico paliativista e ele me conta muita história. E o que eu vejo, assim, e é isso. É exatamente traduz isso aí para as pessoas, né? Muita gente sabe o que você acabou de dizer, mas ela está dizendo que o marido dela é um médico que lida com pacientes terminais. Ou seja, aqueles pacientes que não têm mais tratamento, nem remédio, nem nada. Aí o tratamento... O nome é paliativo, não é isso? Isso, é o controle pois é. de sintomas. Então, o marido dela é especialista nisso. E ele traz histórias. Traz muitas histórias. E o que a gente vê é exatamente o que a gente discutiu até agora. O ritmo frenético de vida faz com que você fique preocupado em finanças, em obrigações, em sobreviver um dia após o outro. E aí, quando você fica na barreira que é na parte de uma fase terminal, que é ver que existe um fim e que esse fim está próximo, bate o desespero. O que eu fiz da minha vida até então? Eu só sobrevivi e agora vai acabar, eu faço o quê? Então, a gente não precisa esperar esse momento. Nós aqui temos essa oportunidade de não ter essa finitude na sua frente agora, que você tem a ciência que ela está na sua frente, né? A gente não sabe os intempéries da vida, mas a gente não tem essa certeza. A vida pode demorar até amanhã, mas se você souber... É diferente, muda tudo. Com certeza. Então, você não precisa saber que sua vida vai acabar daqui uma semana. Mas a gente tem que ter ciência justamente por isso, que a gente tem que ver um dia por vez. Porque eu posso morrer, às vezes eu tô aqui no programa, saio, bate carro, acabou a minha vida. A gente não sabe. E o que eu fiz com a minha vida até agora? É tornar isso consciente. Pode parecer algo, às vezes, até meio dramático, mas não é drama, é real. Essas pessoas no Hospital do Câncer, pessoas que sofrem bastante com essa parte terminal, elas saberem que tem um dia que está próximo de acabar com a vida, elas fazem aqueles últimos dias serem os dias mais intensos de experiências da vida dela. E ela não vai sobreviver, ela vai viver da melhor forma possível. Então fica aquela reflexão. Se você souber hoje que você vai viver só mais uma semana e acabou, e não tem como postergar isso, é uma semana e acabou. Você vai ficar lá se matando de trabalhar mais uma semana? Eu tenho a certeza que você não vai fazer isso. Não, você vai se preocupar em ganhar mais alguma coisa? Pra para aumentar seu patrimônio, ou sei lá o quê? Ou você vai pegar seu filho, vai fazer uma viagem diferente, vai ficar em casa com a família inteira assistindo um filme calmo e refletir sobre isso. É totalmente diferente. Então, tenta viver um dia por vez sem saber o dia de amanhã, mas saber que aquele dia pode ser seu último dia. Não é fácil, eu falo que é um exercício diário que muitas vezes eu me pego entrando na vida frenética de novo. E a gente tem que se policiar nesse sentido, para não ter uma surpresa como acontece com esses casos, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, quando a hora chega, não tem pra onde correr. Tomara que ela chegue para todo mundo, e vai chegar, né? Assim, não, o cara dormiu e não acordou, ou sei lá o quê, né? Agora, ficar sabendo que a vida termina no máximo em, sei lá, às vezes em semanas, eu falo assim, não tem jeito, o negócio chegou num ponto que não... Aí a pessoa ter a consciência de que vai acabar, e aí vem tudo isso, fala, tá, mas espera aí, não, dá um tempo aí, deixa eu... Não, você tinha que ter pensado isso antes. Então, é assim, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa ter uma casa, alguma coisa. Beleza, ótimo. Agora, uma coisa é você trabalhar o suficiente, né? O limite, né? Agora, outra coisa é você não priorizar aquilo que poderia ser, aquilo que você realmente seria bom lembrar no momento final, né? Como o cara lá falou das pesquisas, falou assim, os caras falam, não, cara, nossa, minhas pescarias, ou então, às vezes que eu fui para o campo de futebol, assistir o time jogar, meu amigo, não sei o quê, os churrascos, não sei das coisas, tudo coisa que não envolvia dinheiro, que não envolvia ganhar mais, que nada disso. Momentos de felicidade, normalmente envolvendo o outro. Sim. Que é outra coisa, que de vez em quando eu falo para as pessoas, assim, olha, eu vou dizer um negócio aqui que parece bobagem, né? Mas raciocina aí. Só existe significado para a nossa vida por causa do outro. Sim. Sem o outro não tem significado. Começa pelo seguinte, como seria se você fosse o único? Seria muito monótono, né? Não, seria absurdamente monótono e qual é o sentido das coisas? Nada, zero. Com certeza. Então, você se prepara, né, por causa do outro.
Você quer ser bonito, cheiroso ou competente, é por causa do outro. A sua existência dependeu de outro. Sem o outro, você nem existiria. E aí vai. Eu tenho 400 mil argumentos para mostrar que só faz sentido com a existência do outro. Sim. Então, é difícil perceber que esse relacionamento deveria ser assim o bálsamo para te levar ao gozo de uma felicidade plena. Sim. Né? É essa relação e que a gente desvaloriza. Porque assim, fala assim, cara, há quanto tempo você não para bater um papo com seus amigos? Há quanto tempo você não sei o que e tal? Cara, é aquela máquina de produzir, de fazer e não sei o que e tal. E uma hora... né? Muda tudo. Uma Mas hora, isso a gente tem eu vou que te tomar... dizer, uma hora... Eu trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro, e lá de forma assim, bem sacana, né? A gente chamava a morte de Zé Maria. Aí eu costumo dizer, uma hora você recebe a visitinha do Zé Maria, entendeu? E aí você fala, não, seu Zé, peraí, volta amanhã, mas não. Não tem jeito, é agora e acabou. Então... Uma reflexão também da gente falar essa questão do outro, claro, é extremamente importante no sentido da experiência, mas o que eu vejo também, principalmente no mundo da dor, é o paciente que vive só a vida do outro e não vive ele mesmo. Sim. Então a gente vê que é essencial a experiência com o outro, mas saber que você, primeiro, tem que estar bem com você mesmo, você tem que se cuidar de você primeiro, até porque o propósito maior é você com a sua vida, ninguém ama mais sua vida do que você mesmo, e a razão da sua existência para depois cuidar do outro. E aí sim, nas experiências da vida, a participação do outro é fundamental, porque entra a parte dos relacionamentos, né? E aí fazer a experiência para fazer a vida valer a pena, literalmente. Na verdade, você descobre, quando você sim, se descobre pessoa, né? E percebe a sua importância, o resultado disso é o outro, né? Exatamente. Então, quando isso acontece, aí ótimo, aí pelo menos a gente deu o primeiro passo. É a sintonia perfeita, né? A pessoa cuidou dela mesma e cuidou do relacionamento. Ou seja, não, eu entendi a minha importância nesse contexto, agora eu tenho ciência de quem eu sou, né? E por isso eu estou percebendo que o sentido da minha vida é o outro. Eu estou nesse mundo, não tem outro jeito. Veja bem, eu só estou aqui por causa do outro. Se não fosse o outro, de onde eu ia nascer de um raio? Sim, você é do pai e da mãe, né? Entendeu? Sim, então, assim, certeza. ou seja, perceber isso, parece uma bobagem, né, e tal, mas perceber isso te posiciona de tal forma que o seu lado humano, né, começa a ser compreendido pelo que você chama de pensamento, né? Você mas quem eu sou? Você é o seu cérebro, você é a sua mente, você é o que você pensa. Quem é você de verdade? Quando você se reconhece, automaticamente você percebe a importância do outro. Sim. E isso é fundamental na vida da gente, né? Agora, o negócio é tão louco, né? E a modernidade vai trazendo uma situação, eles vão te encantuando de tal jeito que você vira uma máquina. Vira mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Pergunta para as pessoas com as quais você se relaciona o seguinte: escuta, quando você estava vindo para cá, você está lá no seu consultório, aí chega um funcionário, alguém da sua equipe, em algum momento você percebeu o vento batendo no seu rosto? Como assim? Pergunta essa agora. Outra coisa, você almoçou hoje o quê? Foi arroz com salada, sei lá o que. Que gosto que tinha? Hein? Você está entendendo? O basicão do basicão. É tipo assim, escuta, eu estava vindo para cá e aí eu parei ali na esquina e veio uma brisa assim, nossa, e por alguns segundos eu me senti muito bem, sabe? Veio um conforto assim maravilhoso. Quando que acontece isso com as pessoas nessa loucura que elas estão vivendo? A pessoa não sabe de nada. Ele come sem saber o gosto das coisas, ele engole, ele embarca material, ele está preocupado com o compromisso não sei das quantas, com não sei o quê, com o celular. Ou seja, nós estamos numa roda viva que está literalmente adoecendo todo mundo. Isso é. Hoje, para você dizer...
eu sou normal. É difícil. Eu sou normal, não, só de dizer, só de pronunciar essa frase já dá para notar que você está com algum problema. Sim, Você entendeu? Então, doutora, toda vez que a gente convida alguém para vir aqui, no final da conversa, eu costumo perguntar o seguinte: escuta, quando você foi convidada para vir aqui falar sobre dor, em algum momento você pensou assim, nossa, seria muito importante que esse sujeito tocasse nesse assunto ou nesse aspecto, que eu acho fundamental falar sobre isso. No caso da nossa conversa aqui, faltou isso? Você sentiu essa necessidade? Se sentiu, a hora é essa. Acho que a gente complementou muito bem. Acho que até extrapolou um pouquinho, geralmente, das entrevistas sempre convencionais. Acontece. Não, mas eu gostei bastante a dimensão do que a gente abordou, essa questão do que você tem feito com a sua vida no dia a dia, até levando a dor como um fator de consequência ou lidar de uma forma diferente. Então, eu achei bem produtivo essa reflexão final que a gente fez. E fica realmente essa reflexão, né? O que você tem feito da sua vida até hoje? Você está só sobrevivendo um dia após o outro ou você está de fato vivendo? Né? E sobrevivendo, eu falo também às pessoas que são minhas pacientes, as pessoas que têm dor. Você vai ficar sobrevivendo um dia após o outro, sentindo dor todo santo dia, arrastando o sofrimento até quando? Né? Ou a proposta até de que eu venho participando cada vez mais desse mundo midiático, como se diz, é levar informação ao público, né? Sim. E levar informação que hoje a gente não precisa ficar refém de um medicamento todo santo dia. A gente tem outras alternativas de tratamento da dor. E para isso tem tecnologia, para isso tem procedimentos intervencionistas em consultório e tem muita coisa que a gente pode fazer pelo mundo da dor hoje. E não é só o procedimento em si, é muito mais que isso, é reeducar certos hábitos de vida e para isso muitas vezes a gente precisa de mais de um profissional. E ano novo, como se diz, começando o ano agora, 2026, é o momento de fazer essas reflexões para rever comportamentos e rever o que eu quero para mim. Então, lembrando que o que você quer para você mesmo é o que vai refletir na vida da sua família, dos seus filhos e de todo mundo. Então, se você quer buscar o melhor para você, ou que não seja você enxergar você mesmo, mas enxergar o outro, para você fazer o melhor para o outro, você tem que fazer o melhor para você mesmo. Então, esse é o caminho. E eu acho que a gente discutiu isso muito bem, foi bem produtivo, gostei bastante da nossa discussão. E para quem tem dor, conte comigo sempre, como se diz. Eu tenho as redes sociais, tenho o site, tenho Aliás, Instagram. como que as pessoas te acham nas redes sociais? Boa. Gentileza. Claro, imagina. Então tem o Instagram, @doutora Monique G. Laureano, Monique com QE normal. Tem o site... Aqui embaixo tem aqui, a equipe já está me direcionando. Então, pode mandar dúvida por lá, pode mandar inbox, pode rever comentários. Eu deixo bastante conteúdo por lá também. Caso tenha alguma dor que eu não tenha falado, pode me pedir que eu coloco mais conteúdo também, que eu acho que isso é extremamente importante. Para você que conhece alguém que tem dor, não só sente dor, mas que conhece alguém, um vizinho, um amigo, divulga essa informação também para chegar ao maior número de pessoas. E que é sempre muito, como se diz, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que é muito gratificante e eu amo o que eu faço. Acho que tratar a dor me renova em muito sentido. Trazer a qualidade de vida para essas pessoas de volta é o que me motiva no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, conte comigo para essa pessoa que está sofrendo, que temos um caminho diferente e a gente pode analisar a sua dor mais profundo e focar na causa da dor para, como consequência, ter a melhora da dor o mais rápido possível. Não precisa viver com anos de dor para isso. Tem também o site, que é doutoramoniqueguilarducci.com, e acho que é isso. Tem o número do consultório também, deve estar aqui embaixo, 62 99226-284. Por lá, minha secretária explica como é o atendimento e com certeza a gente sempre busca o máximo de qualidade para fornecer ao nosso paciente. Para você que acompanhou o Jurubebas até aqui, então, se quer perguntar, por favor, né, pode, fique à vontade para fazer as perguntas que você quiser. Curtir é muito importante, dar o seu like aí também é muito importante, porque isso traz relevância para o podcast e, por conta disso, ele é mostrado para mais pessoas, né? Esse é um assunto que interessa a todo mundo, né? A dor, resolver o problema da dor, ou pelo menos minimizá-lo, é algo que todos nós merecemos, mas para isso precisa de uma atitude, né? Você não pode ficar convivendo com isso ou permitindo que alguém que conviva com você faça isso, porque tem solução,
né? Quando, ou pelo menos existem maneiras de você minimizar isso. Isso ficou muito claro aqui durante a nossa conversa com a doutora Monique. Então é isso. No mais, de novo, você esteve aqui no Jurubebas, o pior e o melhor podcast desse planetinha que dizem por aí é azul. Beleza? Então, até uma próxima oportunidade, de novo aqui no Jurubebas. Fique com Deus. Tchau. Jurubebas.